Escuta, eu não estou aqui, irmão, para querer levantar a bandeira e dizer assim, ó, eu sou um bom pastor, o pastor Edilson é um bom pastor. Não, somos falhos, somos pecadores. Mas, irmão, pelas aves verei os seus. Pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: tem muitos querendo ser pastor, é pastel. Não estão entrando pela porta, mas estão querendo entrar pelo muro e por cima do telhado. E Jesus disse: se não entrar pela porta, ou seja, se não tomar uma posição com Cristo, irmão, é ladrão e salteador. E eu vou dizer um negócio para você: e tem muitos que estão seguindo eles, porque não conhece a voz do seu pastor. Quando Jesus disse aqui, ó, mas aquelas que conhecem a voz do pastor, quando vem o ladrão, quando vem o salteador, eles fugirão dele. Escuta, irmão, você precisa pedir a Deus para abrir os teus olhos. Você precisa pedir a Deus para abrir os teus olhos, para você fugir, irmão, do pastel. Porque esse pastel pode trazer, irmão, uma desinteria espiritual forte e te levar à morte amanhã. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós estamos vivendo o dia hoje, irmãos, sabem de quê? Ladrões espirituais. Diga comigo, ladrão espiritual. Quando Jesus disse: o ladrão só vem senão para roubar, matar e destruir. Nós estamos vivendo esse dia hoje. Pastor, tem muitos, irmãos. Tem muitos. Agora, irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Se nós não tiver ligado, muitos estão aí para roubar o coração do homem. O pior ladrão não é o ladrão que rouba o dízimo que entra. Não é o ladrão que rouba a oferta que entra. O pior ladrão é o que rouba o coração do homem. A Bíblia diz que existia um certo cidadão por nome Absalão. Como era o nome dele? Ele era filho do rei Davi. E ele agora, o diabo coloca no coração dele a ganância pelo cargo, pela posição do pai. E ele agora, irmão, tenta querer derrubar o pai de todo jeito. Diácono Gildo. A Bíblia diz, irmãos, que ele ficava na beira do caminho. Diga, beira do caminho. E quando o povo vinha ter com o rei, quando o povo vinha com suas questões para falar com o rei, para consultar o rei, ele chegava no povo. A Bíblia diz que ele dizia assim: para onde tu vais? O povo dizia: eu vou para o rei, estou levando a minha causa para o rei julgar. Ele dizia: deixa eu me ver aqui, a tua causa é boa, rapaz. Se eu fosse o rei, eu resolveria facinho para tu. Se eu fosse o rei, rapaz, essa causa aí tem uma coisa, eu determinava a tua vitória. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, querer ser é um, ser é outro. Muitos dizem assim, ó, se eu fosse o pastor daquela igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E por que não faz nada dele? Rapaz, se eu fosse teu pastor, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E por que não faz? Faz logo. Entendeu, irmão? Nós temos visto pessoas, já a Bíblia diz que Absalão, irmão, escuta, estava na beira do caminho. Quando o povo vinha, ele dizia: ô rapaz, me dê a mão aí, meu amigo. Ô rapaz, essa causa sua é muito boa. Se eu fosse o rei, eu ia julgar. A Bíblia diz que ele abraçava, ele beijava. Só não vou beijar, viu? Ele beijava, ele pegava na mão, ele dizia, rapaz. E a Bíblia diz que com isso ele roubava o coração dos homens. Ou seja, ele chegava na casa, ele dizia: mas rapaz, teu pastor não vem aqui não, pai. Se eu fosse teu pastor, eu estava aqui todo dia. Mas pai, teu pastor não dá nem uma cesta básica. Se eu fosse teu pastor, eu dava uma cesta básica. Mas pai, teu pastor ainda não tinha ungido. Se eu fosse teu pastor, eu já tinha ungido você. Se eu fosse teu pastor, eu botava tu para dirigir, eu botava tu para pregar. Ele botava tudo para tudo. Absalão disse: rapaz, se eu fosse, eu fazia tudo. E a Bíblia diz que com isso ele roubava o coração do povo.
Escuta, eu vou falar agora que é uma pura realidade, irmão. Cuidado. Cuidado com palavras lisonjeiras, palavras aguçadas, doce, querendo te fazer de tudo, querendo te levantar, querendo te colocar em posição. Ei, quando Deus tem um projeto na tua vida, irmão, você pode estar na última cadeira, mas quando chega a hora de Deus te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, irmão. Quando Deus quer falar, Ele fala. Quando Deus quer levantar, Ele levanta. Cuidado, irmão, cuidado, porque tem muito ladrão de coração de homem que quer entrar pelo muro, que quer entrar pelo telhado. Irmão, para ganhar alma, são poucos que querem lá no mundo ganhar. São poucos que querem evangelizar, são poucos que querem ir atrás dos perdidos. Mas para chamar os que estão dentro da igreja, irmão, está assim, ó. Ei, vamos lá no culto hoje. Ei, vamos lá no culto hoje. Ei, vai levar uma palavra lá. Ei, fulano vai isso, vai aquilo. Ei, a Bíblia diz o que, irmão? Fugir dele. Se Deus tem uma obra com a tua vida, irmão, honre a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Faça como Neemias. Glória a Deus. A Bíblia diz que fizeram de tudo para tirar Neemias da sua posição. Vem congregar conosco, mandaram carta, mandaram tudo. Sabe o que Neemias disse? Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, de sorte que eu não posso descer dela, porque se eu descer vai cessar essa obra. Você está fazendo uma grande obra, Deus te chamou para uma grande obra, Deus quer você em uma grande obra. Cuidado, igreja, foge. Foge, irmão. Foge. Por que não vai atrás do que está lá no mundo? Por que não bota uma caixa de som na rua, vai um culto livre? Por que não vai na cadeia? Mas quer tirar os já que estão dentro da igreja, que se chama ladrão de coração. Chama ladrão de homem, a Bíblia diz, irmão. E tem muitos. Nós temos enfrentado diversas dificuldades, irmão, com isso, aqui em Lagoa de Roça, em Montada, em Areal, aonde nós abrimos obra, com certeza nós enfrentemos isso. Porque, irmão, querer trazer de lá para cá, não quer não, mas tirar daqui para lá, irmão, tem muitos aí, ó, querendo arrancar. Agora, como nós sempre costumamos dizer, eu tenho certeza que o pastor Edilson, nesse período que ele passou aqui, ele ensinou sobre isso. Se depender, irmão, de você vir aqui para dentro, estando na sua igreja, de nós chegar lá e dizer assim: fulano, vem congregar conosco, não vai vir nunca. Agora, se estiver triste, se estiver angustiado, se estiver passando luta, se estiver abandonado, precisando de uma palavra, aí sim, irmão, nós acolhe, nós recebe e nós dá honra. Agora, irmão, arrancar quem já está congregando em outro lugar, nós não tem essa índole não. Entendeu, irmão? Nós somos um ministério, pode ser pequeno, mas é um ministério sério. Entendeu, irmão? Tem muitos por aí, nós não queremos esse perfil para nós. Nós não queremos esse perfil de lobo, esse perfil de salteador, esse perfil de ladrão, de roubador de coração de homem. Nós não queremos isso para nós. Você quer isso, pastor Deus, para a sua vida? Então tome cuidado para você não cair no laço, irmão. Nós temos passado um exemplo aqui mesmo, irmão. Pessoas que estão aqui dentro, que estavam aqui dentro, foram honrados, receberam honra, irmão. Só deu tempo para receber a honra, ó. No outro dia, ó, saltaram fora. Aí, irmão, a porta que chega, irmão, entra na porta. Aí a missão qual é? É arrancar os que estão aqui dentro para levar para lá. Irmão, a Bíblia diz que quem faz comunhão com essa pessoa, irmão, vai levar o pago da mesma forma. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que não se passa de um como é o nome? Feiticeiro. É a Bíblia que diz, a Bíblia diz, eu estou mentindo, pastor? A Bíblia diz que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Está lá em Samuel. É pior, irmão. Ou seja, se eu chegar num canto desse, fulano, vamos lá levar uma palavra, e eu estiver lá no meio pregando ou assistindo o culto, irmão, eu estou participando de uma macumba. Pior do que uma macumba. Que é isso, pastor? Dizendo isso que a casa de Deus, eu levo a culpa toda se eu estiver pecando. Pode me matar, Deus pode me fulminar, mas é pior do que aqueles cabos que estão ali, ó, no encruzilhada, batendo, cadê? Você já passou no canto do encruzilhada e viu os cabos ali, ó, e a vela acesa, e a galinha, e a farofa. É melhor você chegar e sentar ali e ficar ali do que estar num lugar desse. Pelo menos ali eles não conhecem a verdade. Pelo
Pelo menos ali a Bíblia diz, Diácono Gildo, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora o cara está num lugar desse, o cara que estava aqui, ceava, batia nas tuas costas, dava a paz do Senhor, e agora está por trás, irmão, querendo arrancar os daqui de dentro, querendo fazer de todo jeito para a obra se fechar, irmão. Foge dele, irmão, enquanto é tempo. Aleluia, você pode perder a tua salvação se Jesus voltar e você estiver no meio de um bando de rebelde desse, de povo desse, você perde a sua salvação, irmão. Jesus disse: quem comigo não ajuda espalha, quem não é por nós é contra nós. Como é que o cara fala mal da pessoa por trás, quer ver o mal da igreja, irmão? Como é que o cara vai estar unido com um povo desse? Impede a bênção que Deus tem que fazer na tua vida aqui. Impede a chamada de Deus na tua vida, irmão. Você se queima. Eu sou sincero, irmão. Essa festividade, ó, eu honrei tanta gente. Fui pregar em Campina, eu levei, irmão, caravana para Campina, dos veio para igreja lá, a mesma igreja. Levei caravana dos veio, fui pregar em Esperança, dia, irmão, de campanha forte no monte. Tive que deixar a igreja para ir para Esperança, honrar convite. Para Pocinho, levei gente para Pocinho, irmão, diversos lugares. Sabe quantos deles honraram? Nenhum. Quem honrou aqui, ó? Os irmãos daqui. Agora me diga uma coisa, irmão. Sabe qual é a visão deles? É cada um puxando a sardinha pro seu lado. Aí, ó, eu sou, as minhas coisas é sério, irmão. Ó, aqui, ó, mandaram um convite tão bonito que eu acho que para fazer um convite desse aqui, irmão, rapaz, eu não tenho condição de fazer um convite desse para mandar para as festividades, não. Olha que convite lindo, belo, maravilhoso. Quando o pastor disse um convite tão bonito, mandaram aqui para honrar. Quando eu olhar aqui, ó, sabe quantas vezes essa pessoa veio aqui nesse ministério? E é que me conhece há muito tempo. A obra vai fazer aqui o quê? 6 anos, né? Acho que é 6 anos, né? Vai fazer aqui. Sabe quantas vezes veio aqui louvar um hino a Deus aqui? Nenhuma. Mas quer que vá para lá, para no dia de fazer o evento, tá entupido. Irmão, nós temos que, irmão, encher a nossa igreja. É o lugar que nós recebemos honra. É o lugar que nós estamos ralando, estamos juntos, unidos. Estamos se esforçando, irmão. Para ver a nossa obra crescer, irmão. Nós vamos estar ocupando o banco dos outros para quê? É uma palavra dura, irmão, mas é a pura realidade. Nós temos que parar com isso. Tem uns irmãos lá em Ariá, irmão, quando eu pego, eu falo a pura realidade. Tem que ser isso mesmo. Como é que você vai? É a palavra. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. O Senhor diz: aos que me honrarem, eu honrarei. Aos que me desprezar, eu desprezarei. Ou seja, se despreza a obra de Deus aqui, irmão, o que é que vai fazer lá? Vê se vem aqui. Vem aqui fazer uma visita? Vem não, mas quer que vá lá. Se não vem, eu sou sincero a falar, se não vem, sabe por quê? É porque não tem coragem de chegar aqui e olhar nos olhos de nós. Porque fala mal. Porque queima o ministério, aí vai vir fazer o que aqui? Mas quer que vá daqui para lá. A palavra de Deus que eu tenho para a tua vida, para a nossa vida nessa noite, sabe o que é isso, irmão? O Deus que matou Abirã e Corã, quando se rebelaram contra Moisés, abriu a terra e comeu tudo, irmão, ainda é o mesmo hoje. Eles se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a obra de Deus. Deus abriu a terra e engoliu. E Deus vai começar a tratar, irmão, com crente rebelde, crente descompromissado, que receberam honra, que fizeram aliança com Deus, que fizeram aliança com a obra, mas viraram as costas, irmão, para a obra e estão tentando dividir a obra. Quem divide o trabalho de Deus é o diabo. Então a Bíblia está falando aqui, irmão, do pastor. A Bíblia está falando aqui da porta. A porta é Jesus. Jesus disse: se entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Mas o ladrão não. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não caia, irmão, na cilada do diabo. Coisa boa é você ouvir a voz de Deus. Se Deus falou com você que aqui é o lugar de você ficar, se Deus falou a você, irmão, não vai ser uma cara feia, não vai ser uma fofoca, não vai ser uma contenda que vai tirar você daqui.
Agora, se Deus não falou para você estar aqui, irmão, se a tua chamada é em outro lugar, irmão, vá para outro lugar, para você não pagar o teu preço. Agora, irmãos, dê ouvido à voz de Deus, porque quando você der ouvido à voz de Deus, tudo que você fizer na direção de Deus, você vai ter a recompensa da parte de Deus. A nossa igreja é uma igreja simples e humilde. Se quer trabalhar no reino, irmão, aqui vai ter oportunidade. Se quer trabalhar na obra, aqui tem espaço. Entendeu, irmãos? Mas também nós temos que fazer tudo com ordem e decência. Tudo na direção do Senhor, para nós não pagar o preço. Temos pagado preço demais, irmãos. Temos pagado preço demais. E azeite está caro, a gente está derramando aí na terra. Quando se separa para o ofício, é para a obra, irmão. Mas infelizmente hoje está até difícil. Hoje está difícil, irmão. Hoje está difícil. Mas quando Deus fala, quando Deus revela, é porque Deus tem um propósito. Amém? Amém. Então, irmãos, receba esta mensagem no teu coração. Falei que ia ser breve, objetivo, mas eu precisava dizer isso. Eu precisava alertar os irmãos. Porque, irmãos, não há nada em oculto que não seja... Não há nada em oculto que não seja... Entendeu? E nós como ministério, nós como igreja, irmão, nós temos que vigiar no que foi dito aqui. Talvez se você não tivesse ouvido até hoje, você era inocente. Ah, pastor, mas eu não sabia, eu era inocente. Agora não, agora você já não é mais inocente. Entendeu, irmão? Então chegou ao meu conhecimento, irmão, de pessoas aqui, em determinado lugar, irmão, que não é lícito, tá? Ah, pastor, mas está falando de Deus. Onde está falando de Deus é bom. Então vá para Macumba, lá fala de Deus. É bom lá na Macumba. Se Macumba fosse bom, não era Macumba, era boa cumba. Entendeu, irmão? Então se você viu, tire pelo exemplo daqui. Se determinado lugar foram pessoas que foram honradas por Deus e se rebelaram, se você for honrar esses lugares, for para esses lugares, você está pegando a carga para você. Você não está indo como inocente. É a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que os que fazem, está lá em Romanos capítulo 1, verso 25, por ali assim. Os que fazem e os que consentem são dignos de morte. Entendeu, irmão? Por exemplo, vamos supor que o irmão sai daqui. Eu falando e falo com todas as letras, irmão, e falo na cara dele. O irmão sai daqui, recebe uma honra, não quer se rebela, vai para outro lugar, chega lá no outro lugar, aí o outro dia eu vou te honrar, vou te levantar, levantou a pastor. Aí o cabo agora é pastor. Saiu na rebeldia, está como um pecado de feitiçaria, está como um feiticeiro ungido a pastor. Irmão, eu vou estar ouvindo o que do cabo desse? Eu vou estar honrando o cabo desse? Eu vou estar no culto de um cabo desse? Irmão, paga um preço. Aí a luta vem para dentro de casa, a luta alcança os mais fracos da família. Quando pensa que está no meio do rio de moinho, aí diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu só vivo nas igrejas, vivo daqui para ali, para lá, eu não vivo no outro canto. Mas aonde tu está colocando teu pé? Aonde tu está colocando teu pé? Terra Santa? Está debaixo da bênção? Entendeu, irmão? Deus quer te abençoar. Deus quer te dar uma direção nova nessa noite. Deus quer te dar uma visão nova. Deus quer que você entre, irmão, aleluia, para ser abençoado. Deus tem uma chamada com a tua vida, irmão. Ah, pastor, mas ali tem um profeta canela de fogo. Pode ter canela de fogo, olho de fogo, cabelo de fogo. Pode se virar um tição de fogo, irmão. Pode ser uma tocha. Pode ser uma tocha de fogo, irmão. Mas se Deus quiser falar, Deus vai usar uma criancinha dessa. Está lendo na Bíblia aí, ó. Se Deus quiser, bota o dedo aí e amostra a fulana. Deus vai falar com você. Não é preciso ir na casa de fulano, de ciclano, de beltrano, na igreja de fulano, de ciclano. Não, irmão. É tempo de nós firmar os nossos pés, irmão. É tempo de nós firmar os nossos pés, honrar a nossa liderança, honrar o nosso pastor, ter a nossa congregação, irmão, ser fiel, porque o tempo está próximo. Não é tempo de estar disperso por aí, não, desapercebido, não. Ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou ali, não, irmão.
Aí chega aqui, irmão, como uma comida temperada, chega ali como uma comida misturada, aí chega ali como outra bolota, chega ali como um miojo. Aí quando pensa que não, irmão, o cara está todo confuso. Eu tenho enfrentado isso. Por exemplo, tem irmão da nossa igreja, foi para outra congregação, aí chega lá, era uma pastora, sabe o que ela disse? Eu tenho meu salário, eu vivo bem, aqui ninguém precisa dar dízimo, eu mantenho um aluguel, pode deixar aqui que eu não cobro dízimo, viu? Aí tem uns que já era seguro para dar o dízimo. Isso assim, aqui para mim tá bom demais. Aqui para mim tá bom demais. Aí foram visitar essa igreja, irmão. Quando chegaram, irmão, obreiro. Quando chegando na igreja, passou um mês, sim, cadê o dízimo de fulano que não entrou? Passou outro mês, o outro, e foi passando. Eu digo, Aí disseram, fulano estava lá na igreja de fulano, e lá ela estava dizendo que precisava dar dízimo, que isso era negócio de homem, que não sei o que, que Deus não precisa de dinheiro. Aí cauterizou a mente dessa pessoa, irmão, e ela pegou, fechou a mão, caiu no laço do diabo. Aí o cara vai para a igreja de uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, que está, irmão, espiritualmente desviado, em rebeldia, em rebelião com a sua liderança. Aí vai comer coisa boa, irmão. Entendeu, irmão? Então nós temos que estar ligados, atentos. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Ouve a sua voz e ouve e segue. Entendeu, irmão? Mas quando vinha o salteador, elas fogem dele. Muitas vezes o salteador vem tão carregado, irmão, para cauterizar a tua mente. Tu ainda está naquela igreja, está fazendo o que ali? Vai para lá, mulher, sai de lá. É só isso, a visão dele é essa. Mas Deus está orientando você nesta noite. Deus está dizendo, entre pela porta que é Jesus. Ouve a palavra de Jesus, que eu tenho certeza, irmão, quando você começar a olhar para a palavra, não olhar para o homem, olhar só para a palavra. Pastor, mas como é que eu vou saber que o homem é um pastor, é um pastel, é um feiticeiro? Como é que eu vou saber? Irmão, pelas árvores os seus? Olha para a vida do homem. Faz como disse o cidadão para Jonas. Tu é da onde, homem? Tu é de que terra? Tu é de que povo? Quem é tu? Entendeu, irmão? Aí ele vai dizer, não, rapaz, eu sou uma bênção, vim abençoado, o ministério é uma bênção. Aqui eu posso dizer com todas as letras, irmão. Eu nunca pensei um dia ser crente, muito menos pastor. O senhor já pensou em ser um pastor, pastor Edilson? Eu nunca pensei nem sequer em ter um ministério. Eu não abri ministério em rebelião, não, irmão. Aí minha esposa de prova, irmão, Deus nos levantou, irmãos, Deus nos levantou, o negócio foi rápido assim, ó. Vou concluir agora, irmão. Até bom que passa um pouquinho hoje, porque hoje tem comida. E é grande. Então, espera aí só um minutinho. Escute. Eu nunca pensei, irmão, mas quando Deus me chamou, escuta bem. Quando Deus me chamou, eu estava no mundo. Aí eu fiz uma proposta para minha esposa. Pode olhar para trás que vai ficar bem vermelhinha assim, as bochechinhas dela, na hora assim. Aí eu fiz uma proposta para ela, nós no mundo. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, Diácono Jorge, desde o mundo Deus já prepara desde o ventre. Mais ou menos, eu creio que uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos, todo ano, final de ano, em São João, a gente ficava. Todas as festas a gente se encontrava, era um negócio de Deus mesmo. Todo final de ano, São João, a gente ficava. Só que chegou o dia que eu disse, olha, eu quero namorar sério com você. Ela deu uma risadinha e disse assim, conversa, rapaz. Sabia como eu era um cabo errado, que vivia na vida da zoeira, da bagunça. Isso é conversa, não é nada sério. Eu digo, eu vou provar para você que eu quero algo sério com você. A partir de hoje, eu não bebo, eu não fumo e eu não vou para a festa. Eu só não disse a ela que não fumava maconha, porque se ela soubesse, ela já tinha desistido. Aí tudo bem, irmão. Quando foi no outro dia, eu já corri para a igreja. Corri para a igreja, irmão, com sede de Deus, cheio da chamada. Aí, irmãos, esperei o pastor terminar, fazer o convite. O pastor não fez, na Assembleia de Deus. Eu saí lá de trás, eu fui lá na frente e digo, pastor, o senhor não fez um convite? Não, pastor, eu fiz não. Então eu quero aceitar Jesus. E aceitei Jesus, com sede, escuta. Aí ela continuou indo, irmão. Eu acho que ela disse assim, está me enganando.
Ele aceitou Jesus para querer me engolobar, para querer me enganar. Não, peraí. Aí nós ficou indo, ó. Ela ia trabalhar, irmão, todo final de semana vinha, nós corria para a igreja. Passou mais ou menos, acho que uns 10 cultos. Eu digo, mas também no dia já estava pentecostal. Eu digo também, quando ela aceitar Jesus, eu vou dar um grito tão grande dessa igreja. Foi, irmão. Quando foi num dia, irmão, um culto normal, quando eu penso que não. Por isso que é importante, irmão, dentro da igreja assim, ó, as irmãs, quando tiver um ímpio, fizer um convite, chegar perto e conversar com as irmãs, com as pessoas que não são crentes, se quer aceitar Jesus, quer entregar a alma. O irmão chegou, pegou no braço dela, conversou com ela, quando pensa que não, irmão, lá veio ela para aceitar Jesus. Aí, resumindo, aceitou, deu grito. Todo mundo olhou, mas eu dei. Aí, irmão, escuta bem, com um mês de novo convertido ali, irmão, o pastor já permitia, numa Assembleia de Deus, irmão, já permitia eu pegar a caixa de som, um microfone, e eu e a minha esposa ir para a rua fazer culto na rua. Com um mês de arte, missionário. Aí, irmãos, com 2, 3 meses, sabe o que eu já era na Assembleia de Deus? Levantar obreiro. Preparou o nosso casamento. Só que com um mês de novo convertido, eu avancei o sinal. Eu não tinha conhecimento, a sede era grande. Acaba doido para casar logo, eu não tinha conhecimento. É uma mulherzona. Aí eu digo, pronto, já vim do mundo todo encalhido, irmão, da vida do mundo. Aí eu digo, rapaz, não estou me segurando não. O negócio aqui, eu dei uma de salteador, pulei o muro. Não entrei pela porta não. Aí o pastor disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos organizar, vamos fazer o casamento do pastor. Preparou o casamento, nós casou, irmão. Com 3 meses, eu já estava como presidente de mocidade na Assembleia de Deus Missão e professor de escola dominical. Numa Assembleia de Deus, irmão, com 3 meses você está nessa situação. E Deus foi abençoando, irmão. Rapidamente, irmão, aconteceu o seguinte. Houve uns levantes lá. Aí o pastor disse assim, é o seguinte, eu disse, pastor, eu vou sair do ministério, não tem condição de eu ficar mais não, tal. Deus me levantou para outro ministério, irmão. Com 3 meses, o pastor chegou para mim e disse assim, é o seguinte, eu vou te levantar como pastor. Eu digo, o que, homem? Vou te levantar como pastor. Eu digo, mas eu não sei fazer nada. Ele disse, quem faz é Deus. Me levantou como pastor, irmão. Passei a obra, passei. Fui para o Rio de Janeiro, pastoreei no Rio de Janeiro, pastoreei em Esperança e passei uma grande obra pastoreando. Escuta só. Só que eu sempre fui uma pessoa do coração bom. E às vezes eu pastoreando, irmão, chegava um irmãozinho e dizia assim, pastor, lá em casa não tem nada. Não tem nada, pastor, meu marido está desempregado e está faltando as coisas. E eu olhava assim, eu dizia, meu Deus. Porque o pastor disse para a secretária, olha, se o pastor Wagner precisar de uma lâmpada dessa, você não deu R$1 a ele. Aí segurava tudo e eu tinha que aguentar aquilo calado. Eu dizia assim, irmão, mas Deus vai preparar. Porque eu não podia liberar um cuscuz, vai, irmã. Aí sabe o que aconteceu? Eu disse, no dia que Deus me deu um ministério, eu vou poder fazer tudo isso. E fui sofrendo, irmão. Eu lembro que eu passei no Rio, vou concluir agora, viu? Eu lembro que eu passei no Rio uma prova tão grande que o meu cabelo ficou que nem um leão. Eu passei abaixo dos 4 meses sem cortar o cabelo, irmão. Virou rico. Virei, eu acho que eu estava no funkeiro da favela lá. Aí, irmão, o pastor dizia, quando for sábado, eu corto seu cabelo. Eu digo, ô, glória. Pegava, irmão, coisa, botava assim para amassar o bicho coisava, mas quando secava o cabelo, o bicho no culto coisava. Passei uns 4 meses, irmão. A minha esposa engravidou lá no Rio. Nós passava numa feira de fruta assim, irmão. O cheiro da fruta vinha, eu engolia no nariz, assim, tem aquele desenho do pica-pau que ele saía. E ela também, eu digo, vai perder o menino. Não, eu estou falando isso aqui para você ver, irmão, que o nosso ministério é um ministério sério, porque para chegar aqui não foi dar assim, rebelei de uma obra e vou abrir uma garagem e abrir outra, não, irmão, como muitos fazem por aí, não. A gente tem história, a gente tem lágrima para chegar aqui. E Deus fez, irmão, já fui expulso de igreja, não por pecado, pela verdade, me expulsaram da igreja.
Eu já passei, irmão. Mas eu paguei um preço no monte e eu disse, Deus me deu um ministério. É por isso que toda vez que eu unjo um ministério, qualquer um do obreiro, eu só unjo no monte. Porque eu disse, Deus, no dia que tu me der um ministério, todo obreiro que eu for ungir, eu vou consagrar aqui no monte, como gratidão ao Senhor. E nós chegamos, Deus fez uma promessa. Eu estava de madrugada, sem ministério. De madrugada eu estava orando com a minha esposa e eu fui deitar, já pela madrugada. Eu estava numa fase tão grande de oração, irmão, que eu dobrava o joelho meia-noite, eu só levantava de 6 da manhã. Orando. Só que nesse dia eu orei mais ou menos até umas 4 horas. E eu lembro que quando eu dobrei o joelho, que eu terminei a oração, eu deitei na cama, rapidamente veio aquela elevação. E uma voz falou comigo e disse assim, ó: grande obra tenho na tua vida, começando pela Paraíba. Eu abri os olhos, irmão, a mulher estava roncando mais do que um porco. Não tinha ninguém por pé, só ninguém. Depois foi Deus mesmo. Deus vive, irmão, na terra. Deus vive, irmão. Deus falou. Aí pronto, irmão. Aí abrimos um ministério. Pastor Edilson, na época, estava desviado lá no Rio de Janeiro. Estava daquela forma que ele mostrou no cartaz aqui, como mulher, como travesti. E eu dizia, abri um ministério, a igreja está orando por você. Ele dizia, pode orar. Pode orar, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja. Pode orar. Eu digo, você vem para Jesus. Eu digo, você vem sem braço, você vem sem perna, só o cotoco, mas você vem. Aí Deus é tão maravilhoso que não precisou cortar braço, não precisou cortar perna, precisou cortar nada. Aí, irmãos, abrimos o ministério, chegamos em Areal, abrimos o ministério em Areal. Comecei uma história muito grande, vou resumir aqui. Aí conhecemos, irmão, a missionária Viviane, que no tempo caçou, né? Aí conhecemos, aí foi a ponte de Deus para esta obra se abrir aqui em Lagoa de Roça. Foi luta, no dia eu me lembro como hoje. Foi eu, o Varão, aí encontramos com o irmão Gildo, na rua lá de cima, foi o irmão Gildo. E nós falando que abria a obra, começou no salãozinho ali em cima, não passamos acho nem uma semana, não. Aí comecemos lá, irmão, dimos as mãos lá, e até hoje, irmão, nós estamos aqui. Então essa obra é compromissada, irmão. É uma obra, irmão, que tem passado dificuldade. Nós temos passado um grande vendaval aqui. Mas até aqui Deus tem permanecido com as portas abertas. Ficamos tristes com a situação do pastor Edilson, dele ter que sair daqui porque não está tendo condição de mantê-lo. Porque, irmãos, para um pastor assumir uma obra, a igreja tem que manter, no mínimo, o seu básico, o seu salário para se manter com a sua família, o aluguel da casa pastoral, o básico para o pastor poder fazer a obra com amor. Infelizmente, irmão, não estava tendo condições de poder manter o homem de Deus. Mas Deus pode mudar o quadro e a situação. E a qualquer momento nós dizer, pastor Edilson, volta para cá porque o Ribeiro encheu. Volta para cá porque só uma irmã chamada fulana, ela recebeu um dízimo. Que tem uma coisa, uma causa que estava perdida, foi tão forte que vai dar para sustentar um bocado de ano por aí. Deus pode fazer isso, irmão. Deus pode botar um dinheiro na tua conta tão grande que você vai dizer assim, rapaz, só esse dinheiro que caiu na minha conta aqui vai dar para mim manter a obra de Deus ali pelo menos 3 ou 4 anos. Você crê que Deus pode fazer isso? Pode sim. Eu estava vendo um testemunho essa semana que me fortaleceu muito. O pastor, eu lembrei do pastor Edilson, o pastor estava passando uma prova tão grande na igreja missionária de hoje. E ele chegou para sua esposa e disse, tá aqui, ó, papel de energia, aluguel de casa, tem aqui umas contas do banco, eu estou devendo aqui, vai dar uns 40 mil reais essa conta, o que é que nós vai fazer? E ele disse, vamos botar uma campanha, minha esposa, e vamos orar. Porque só Deus pode fazer por nós. Ele não tem R$1. Onde é que nós vamos arrumar 40 mil? Vamos orar. Ele disse, irmãos, que foram orar. E todo dia que ele orava, a esposa dizia, será que Deus vai fazer? Ele dizia, olha, não falo nem nada mais. Vamos esquecer, vamos só orar. Irmão, no propósito que eles colocaram, uma irmã estava com uma causa para receber que ela tinha se esquecido. Tinha dado por negado. Irmão, essa irmã recebeu a notícia, o advogado ligou e disse, olha, tua causa saiu.
Deu 400 mil reais a tua causa. O pastor disse que estava em casa, irmão. A irmã ligou agoniada e disse: pastor, tem uma notícia boa para o senhor. Diga. A minha causa saiu 400 mil reais. E eu acabei de fazer a transferência do dízimo todo para a sua conta, pastor. Ele disse: Deus faz ou não faz, minha esposa? Deus pode fazer isso na minha e na tua vida. Deus pode fazer nesta noite. O pastor Edilson está com os planos aí de ir embora daqui para o dia 20. É isso, pastor? Se Deus fizer isso daqui para amanhã, nós não deixa ele embora não, irmão. Nós segura ele. Entendeu? Então diga assim, ó, eu profetizo. Diga com graça, eu profetizo. Nós não vamos ver chuva, nem vento. Diga assim, mas as covas vai se encher de tanta água que vai beber vós e o vosso gado. Sabe o que Deus está dizendo? Ó, não vai ter vento nem vai ter chuva, mas vai se encher. Deus pode fazer. E se Deus quer levar ele para abençoar ele lá, Deus vai levar ele para abençoar ele lá, e de lá ele vai abençoar aqui também. Aí nós temos que dizer o quê? Questiona ou adora. Questiona ou adora. E se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora. Adora. Questiona ou adora. Aí ele diz assim, ó. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas lhe restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora. E se ele nada fizer, mostre a tua fé. Questiona ou adora. Amém? Amém. Adora ele com a linda salva de palmas. Amém, Daniel? Pode fechar.